senadora da República, Renilde Bulhões. E ela vai agora, juntamente com o historiador, escritor, poeta João Neto, atenção, agora junto com eles, ele e ela, vou falar, sabe de quem? Contar a história de Mileno Ferreira, do professor Mileno, vamos contar, que era professor de inglês. Alô, Mileninho, meu abraço. Deixa eu levantar a cabeça aqui. Aí tem também Padre Cirilo, Ginaldo, o Padre Cirilo, ele dava aula lá no colégio estadual. E ele, quando saía, ele saía pegando os alunos, enchendo, botando dentro do jipe. Ia. Quando chegava lá, tinha menino sentado no cangote do padre, na barriga dele, nas pernas dele, embaixo, em cima do capu. Teve um dia, Alain, que contaram 18 alunos chegaram no jipe junto com o Padre Cirilo. Porque ele vai lá, bora menino, dá pra ir. Aí puxava assim, uns entravam de cabeça para baixo, ficava com as pernas para cima, mas ia pegando carona no jipe do Padre Cirilo. E a Renilde Bulhões vai continuar falando sobre educação aqui em Santana do Ipanema, e junto com o João Neto, que eu aproveito para mandar um abraço especial lá em Arapiraca ao João Neto, que em breve vai estar participando aqui, contando histórias e causos de assombrações e muitas coisas. Esse homem tem escrito e pesquisado muitas coisas, o João Neto. Agora é hora de voltarmos com ela, com a doutora Renilde Bulhões, contando tudo sobre a história da educação do passado, que ela conhece muito bem, e os professores, e João Neto, todo mundo junto, e o Jairo Campos, né, Ginaldo? Que também participa aqui, ele que é da Corrimã, Rádio Correio do Sertão. Vamos lá, Manuel, pode rodar aí. Quando a senhora era professora, algum aluno chegou a lhe tirar do sério? Olha, eu sempre mantive a disciplina na sala. Eu era rigorosa, mas não era também carrasca. No primeiro dia de aula, eu dava minha plataforma de trabalho e deixava os alunos à vontade para assistir a aula ou não. Mas, se ficasse na sala de aula, era para assistir a aula. Mas dois episódios aconteceram, eu não deixava ninguém filar. Eu nunca filei, também não deixava aluno filar. Não digo que não filava, mas eu ficava atenta. Uma vez eu fazendo a experiência para separar o oxigênio do hidrogênio da água. Então, eu usava 2 tubos de ensaio, a água, os eletrodos. Quando a gente ligava o eletrodo, ali tinha um catalisador que separava o oxigênio do hidrogênio. Mas sabe que é uma molécula de hidrogênio para 2 de oxigênio, aí a água que estava dentro do tubo de ensaio ia descendo a proporção das moléculas. Uma descia mais, que era o oxigênio, outra menos, que era o hidrogênio. E depois eu testava o oxigênio, como? Riscando o fósforo, para a chama acender mais, né? Porque o oxigênio é encarregado da combustão. Meu filho, um dia, quando eu estava riscando o fósforo, deram um grito lá atrás da sala, que eu tomei um susto, quase caio de cima da plataforma. Mas foi... E até hoje também não descobri quem era. Cansei mas não descobri quem era nunca. E se esses alunos que hoje eu encontro muitos, fazem referência e agradecem que eu influenciei na vida deles, que gostavam muito de mim, que me ensinou muito, outros dizem, eu ainda me lembro dos ossinhos do ouvido interno, do ouvido médio. Martelo, bigorna e estribo. Eu digo, ainda bem, aprendeu e não esqueceu. E outra vez também, foi no Princesa Isabel. Quando eu me casei, fui morar em Marcel, Princesa Isabel. E Ricardo, meu irmão mais novo, ele estudava na Princesa Isabel e a aula de ciências ia ser somente na quinta-feira, por exemplo. E ele foi na segunda, na terça, na quarta, e dizia, eu quero ver se você vai controlar o Chico.
Vamos ver. Porque o Chico é maloqueiro, porque o Chico é um palhaço, porque o Chico não sei o quê. Tá certo. Aí eu já fui prevenida, né? Eu estava sabendo quem era o Chico na hora da chamada e como era o Chico. Aí eu fazia Francisco de Assis, assim, assim, assim. Estou aqui, professora. Aí eu parava, repetia. E esse menino, a cada vez era uma preseparia, kkkk, e eu calada. Aí, quando eu repeti umas 5 vezes o nome dele, até que ele disse, presente, professora, tá certo. Agora eu estou vendo o aluno na minha frente, não é um palhaço. Mas foi, eu vejo que a turma dava aquela a maior força, né? Aí se ela não vai conseguir dobrar o Chico, eu digo, tá certo, pronto. Aí outras vezes ela ainda foi fazer outras graças, mas ela só fez a segunda, não fez mais nenhuma gracinha. Vexame, vexame, eu não passei muito, mas também não precisa Isabel. A gente tinha que estudar demais, Roneto. A gente tinha que ler um livro, dois autores, porque os meninos estudavam para ir para a sala de aula. Aí ficavam fazendo pergunta, e às vezes você ficava, né? Você ficava aperreado, porque eles estavam sabendo mais do que a gente. Passamos. Outra vez, não foi vexame, mas eu vou contar, porque eu não sabia, já soube há alguns anos, que o Gildo Rodrigues, que foi prefeito do Poço, que também faleceu, ele contou um dia uma solenidade que eu fiquei morta de vergonha. Disse assim, a professora Renilde, minha professora muito querida, que me fez engolir uma cola, uma fila. Eu disse, que conversa é essa, Gildo? A senhora falou em mim, viu que eu estava filando, eu estava com a cola, eu aperreada, quando a senhora deu a bobeira, eu botei na boca e engoli. Mas eu sempre gostei de ensinar, me esforcei, dei tudo de mim, e para mim foi muito bom e muito gratificante todo o tempo que eu passei no magistério. No início da década de 60, aí foi criada a Escola Estadual Professor Heraldo Campos, que atualmente a Escola Estadual Mileno Ferreira. Então, não estudei aqui, que eu estudava no ginásio, mas tive a satisfação de ensinar. Eu ensinei na época que eu fiz concurso, eu era professora concursada, para me habilitar ao magistério, eu fiz um curso de curta duração, uma licenciatura de curta duração, que foi intensivo e me deu o direito de lecionar. Enquanto eu lecionava no ginásio, e depois eu prestei concurso ao Estado. E muito jovem que eu comecei, quando eu terminei com 19 anos, quando eu terminei o curso colegial, eu me dediquei totalmente e fiz concurso, me preparei, e na época o concurso foi dar uma aula. E, para minha surpresa, eu passei em primeiro lugar no concurso. Fiquei classificada em segundo lugar, porque não tinha título nenhum. E o segundo lugar era detentor de grande número de títulos e ficou no primeiro lugar. E eu comecei a ensinar no Colégio Mileno Ferreira, que era Deraldo Campos. Mileno era o diretor. E eu, muito entusiasmada, muito feliz com o magistério, para mim era uma alegria ir para uma sala de aula, era a coisa melhor do mundo. E eu achava muito, muito bom e quis imprimir no ginásio. Eu sei que preparei umas coisas, uns cartazes, botei na parede, dando boas-vindas aos alunos, uma porção de coisa, parece que era festejando o dia de alguém, não sei se de Tiradentes também. E eu sei que o Mileno chegou lá no colégio, ele era muito delicado, né? Aí eu estava pensando, quem bobônica da peste pregou essas coisas aqui na parede.
morri. Pronto. Aí eu perdi a graça, né? Mas depois você me lembra. Ele era assim, mas era de um coração muito grande, ele era muito, muito bom. E aí eu também comecei a me entrosar, a acompanhar o que ele gostava, né? Não gostava de nada pegar na parede, não gostava de coisa. Mas eu ensinei lá alguns anos e só me transferi para Maceió quando eu me casei, em 1972, que eu fui morar em Maceió e fui ensinar na Escola Princesa Isabel, no CEPA. Mas ainda na década eu ensinava ciências, né? Minha matéria era ciências físicas e biológicas. Doutora Ainda na Renilde, década de... Oi? doutora Como é? Renilde, o senhor Milênio Ferreira foi meu professor de inglês, né? Além de diretor do colégio estadual, ele era professor de inglês. E era uma graça, né? Porque inglês para a gente era tudo muito estranho, né? Com certeza. Ele tinha feito um curso em Recife para lecionar inglês. E na hora das aulas, era todo mundo querendo rir, mas sem poder, né? Porque quem risse na aula de seu Mileno estava sujeito a uma esculhambação, né? Ele era assim, meio explosivo, mas realmente era uma pessoa de coração grande. Eu nunca tive problemas durante as aulas de seu Mileno, né? Eu sempre fui bem comportado também nas aulas. Nunca fui aluno número um, mas eu era muito comportado. Então, nunca tive problema nenhum com o seu Mileno, mas era uma graça, porque realmente ele era explosivo. A gente ouvia com paciência e deixava para lá, né? Porque senão era complicação. Verdade, verdade, Jonete. Então, ainda na década de 60, como eu havia falado, o padre Cirilo, que foi o nosso grande pároco, né? E cantado por Remy, né? No certo, tirar todos os meus grilos, né? No sermão do Padre Cirilo, muita poesia, porque realmente o sermão do Padre Cirilo não tirava grilo nenhum, que era muito ligeiro. Doutora Renilde, ele com aquele Jeep Willys, ele tinha um Jeep Willys, da casa dele, para chegar no colégio estadual, era só pegando aluno, né? Eu não sei como era que o Jeep chegava no colégio estadual, cheio de menino, né? De rapazinho da época. Né? Era uma graça, era uma graça. Era professor de história, ele era professor de história e era uma graça também as aulas do Padre Cirilo, porque era muito interessante. No ginásio, ele ensinava latim. Era latim, né? No colégio estadual, era história. Ele era professor de história. Pois é, então tinha aquelas declinações que ele ensinava, e chegava na prova, ninguém sabia de nada, e aí os colegas filavam, eles, olha essa mãozinha de gato, olha essa mãozinha de gato. Aí, mas era ótimo, Era uma figura. Então, ele fundou uma pequena escola chamada Instituto João 23. Em 1965, chegaram a Santana duas irmãs holandesas, a irmã Leôncia e a irmã Letícia, que elas ampliaram a escola com o apoio do padre, consequentemente, transformando no Instituto Sagrada Família, localizado ali na Martins Vieira, vizinho à minha casa, e era uma escola maravilhosa, uma escola particular, mas uma escola que todo mundo estudava. Estudava pobre, estudava rico, se não tinha dinheiro era bolsa, se não tinha bolsa não pagava nada. E essa escola era uma escola muito boa. Inclusive, quando eu me formei... Não foi quando eu me formei em medicina, que eu voltei para Santana. Acho que quando eu formei em medicina, aí eu trouxe a família toda para cá. Se elegeu prefeito e nós viemos morar aqui. E meus filhos todos estudaram no Instituto Sagrada Família. Então, a gente ainda hoje tem muito carinho por Alzira, que era diretora, pela irmã Letícia, irmã Leôncia, e realmente foi um grande
passo para a educação de Santana, o Instituto Sagrada Família, que se somou aos demais que já existiam. Era uma escola dita particular, mas uma escola assim, de grande qualidade, de muito compromisso com a educação, que meus filhos vieram, estudaram aqui e retomaram para Maceió e não sentiram nenhuma dificuldade maior ao continuar os estudos. Doutora Renilde, o trabalho da irmã Letícia, da irmã Leôncia, foi um trabalho maravilhoso, né, na nossa cidade. Inclusive, a gente... não era só o colégio que elas cuidavam, né? Ela tinha um posto, a parte da cultura. Isso, a parte da frente que a gente vê, era um posto de atendimento a pessoas pobres, né? Elas atendiam as pessoas pobres com aconselhamento e pequenos cuidados, né? Elas doavam roupas, elas doavam alimento, tudo isso vinha da Holanda, né? Era bolsa de estudo. Isso, tudo isso vinha da Holanda. Então, foi um trabalho maravilhoso que as irmãs fizeram em Santana do Ipanema. E um detalhe, né? Elas trouxeram o costume do povo holandês para cá. Ela ia da casa dela para o Colégio Sagrada Família de bicicleta. Era de Aquela bicicleta. figura. Era uma figura. Ela saía lá do posto da casa dela até o colégio de bicicleta. Verdade. E a irmã Leôncia, ela era enfermeira obstétrica. Ela cuidava mais da parte de saúde. E a irmã Letícia era mais dedicada à educação. Mas realmente foi também um ganho muito grande para Santana, tanto na área social como na saúde e na educação. Muito contribuíram para a nossa Santana do Ipanema. Muito bem. Está aí. Quero agradecer a doutora Renilde, que volta amanhã, a senadora, educadora, junto com o João Neto, trazendo muitas informações, Jairo Campos, ao secretário, ao diretor de cultura também, né, Ginaldo? O professor irmão da Raíssa, né? Raíssa Rótica, rapaz. Robson, professor Robson, que é o nosso diretor de cultura. Robson, um abraço aí especial, viu? A doutor Zé Marques, ao Cláudio, a todos que estão nos acompanhando, e também ao Roberto Guimarães, o doutor Madeira.